E a ressurreição, hein? Já parou para pensar a respeito da força dessa expressão, da força dessa ação no mundo? Minha gente, o que constitui a gente enquanto cristão é a ressurreição de Jesus. No episódio passado, nós ouvimos sobre o porquê Jesus ressuscitou. Agora, nós vamos fazer uma reflexão a respeito da força da sua ressurreição. Muito particularmente tocando na história de Maria Madalena, da qual já falamos aqui, e de alguns de seus discípulos, do início ali da sua jornada, da turma que conviveu com ele ali enquanto ele fez missão nos arredores de Jerusalém e quando ele entra por lá. Então estejam todos convidados a gente fazer este caminho juntos, compartilhando algumas experiências e algumas reflexões a respeito da força da ressurreição. Vamos juntos? Vamos juntos! 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 Sejam todos bem-vindíssimos a esse podcast, mais uma edição, e estamos aqui novamente tratando do tema da ressurreição de Jesus, porque afinal de contas é o que de mais importante a gente vive na nossa fé. Digo a vocês, como já falei na introdução desse podcast, se não fosse pela ressurreição de Jesus, não estaríamos hoje falando como estamos a respeito de Cristo. Talvez a gente nem ouvisse falar mais dele. E a gente vai começar a nossa reflexão, mas antes de tudo, quero te acolher, como já disse, bem-vindíssimos a esse episódio. Espero que você tenha vivido bem o Tríduo Pascal, tão bem quanto eu vivi, vou dizer a vocês, viu? Olha, realização é uma palavra que carrega muitos significados, mas nesse Tríduo Pascal, eu acho que na minha vida ela fez total sentido. Como foi bom viver esse Tríduo Pascal aqui em Caetés. Então eu quero começar esse podcast logo agradecendo a comunidade inteira paroquial, em especial a comunidade Nossa Senhora Auxiliadora do Caetés 2, onde eu vivi esse tríduo. Vou dizer a vocês, o testemunho dos jovens lá e de toda a comunidade, para mim foi extremamente edificante e assim, só ajudaram a viver a Páscoa da melhor forma que eu poderia ter vivido. Então, muito, muito, muito obrigado pela maravilhosa experiência de fé que vivi com vocês. E seguindo, só desejo realmente que você tenha vivido muito bem a sua Páscoa, pelo menos esse Tríduo Pascal, e a partir de agora, nesse tempo que estamos vivendo aqui de Páscoa. Após o Tríduo Pascal, com o Domingo de Páscoa, nós celebramos a oitava da Páscoa. São os dias que se seguem após o Domingo de Páscoa durante uma semana. Esses dias têm a tônica de estender aquele domingo da ressurreição. Liturgicamente, isso simboliza o quanto essa festa é importante para nós. E espiritualmente, é o momento da gente aproveitar para aprofundar o significado da ressurreição de Jesus. Então é o convite para que todos, durante toda a semana, vivam essas missas durante esses dias todos, aprofundando o sentido da Páscoa para a sua vida. Porque aí no ano que vem a Páscoa não vai ser só ovo de Páscoa, não vai ser só um filme sobre Jesus que passa às vezes na televisão, não vai ser só um teatro que você vai ver, mas vai ter uma profundidade mesmo na sua vida. Realmente vai ser a guinada da sua fé do ano, da reflexão que você vai fazer. Então aproveite esse tempo da Páscoa, para se fortalecer na sua identidade cristã, tá bem? Então vamos lá. A partir do Evangelho de João, que está muito forte essa semana toda, a gente está tocando diversos aspectos desse Evangelho. E nesse Evangelho, lá no capítulo 20, mais ou menos, a gente vai estar se deparando com a ressurreição de Jesus, com sua morte e sua ressurreição. E aí a gente encontra a Maria Madalena, a grande Maria Madalena, que vai procurar o corpo de Jesus. E quando chega no cemitério, quando chega no túmulo de Jesus, não o encontra. Então, imagina o sentimento que brota naquele coração, E se a gente for imaginar, pela história dela, da relação dela com Jesus, é mais triste ainda a gente ver e de repente, no lugar de estar indo encontrar aquele amigo que ela amava, no lugar de estar indo encontrar aquela pessoa
que tanto ensinou a vida para ela, que tanto deu sentido para ela continuar vivendo, ela vai encontrar um corpo morto, né? Um corpo morto que o Estado matou e que de agora em diante queria esconder. De repente ela chega lá e encontra o vazio no lugar da morte. Encontra o nada. Se vocês estiverem escutando, só uma pausa, se vocês estiverem escutando aí um barulhinho de chuva, é porque realmente essa noite está chovendo aqui, e aí eu não tenho como deter esse som, tá bem? É até bom que vai ajudando a gente a meditar mais profundamente, né? Então vamos continuando. E o mundo de Madalena, assim como o nosso, é um mundo que deseja esconder seus cadáveres, enterrá-los, afastá-los, negá-los, né? Que ninguém se recorde dos mortos, que ninguém saiba que nós vivemos sobre cadáveres de milhares de milhões que, entre aspas, foram crucificados, mortos, enterrados, para que ninguém se lembre deles. A gente precisa esconder os cadáveres, jogar eles sobre a terra e sobre essa terra mais terra ainda, uma pedra maior, para assim lavar as nossas mãos e a gente ficar tranquilo. Pois bem, contra essa ação de morte, Madalena precisa chorar pelo amigo que morreu, manter a lembrança desse cadáver. E isso é sinal de um amor que dura, um amor que mantém uma lembrança, que não quer esquecer os amigos mortos. Chorar pelos amigos, sentir a dor dos amigos é um sinal de amor. Humanamente falando, o gesto de Madalena parece uma loucura, né? A gente procura alguém que pode nos dar sabedoria, né? Mas de repente ela vai atrás de um corpo morto. Mas Maria Madalena não vai até o túmulo de Jesus porque ela quer exaltar a morte. Ela pretende algo mais simples e bem mais profundo. Ela vai conservar o amor ao seu amigo que morreu, manter a memória dele viva. Por isso ela precisa do cadáver, para poder chorar por ele, para continuar depois a vida daquele que morreu, sendo a memória desse homem que havia morrido, do amor, do amigo de sua vida. Ela não quer se impor a ninguém. Para ela só bastava amar, mas ela precisava do sinal do seu amado, do seu amigo morto. Ela precisava do cadáver dele. A gente pode dizer que Maria, de certa forma, parecia uma pessoa louca, mas louca de amor, louca em favor da vida. Só onde alguém ama Jesus, torna-se possível a experiência da Páscoa. Certamente Jesus está vivo e verdadeiro no interior dessa mulher. Contudo, a verdade que ela tem e deseja guardar, que no caso é o cadáver de Jesus, vai se revelar como fonte e princípio de uma revelação muito mais profunda. Ela terá Jesus de outra maneira. No lugar de encontrar um corpo morto, Maria vai se encontrar com um mestre. De certa forma, ela encontra Jesus através de um jardineiro e, triste por não ver o corpo do seu Senhor lá dentro, ela se afasta depois da mensagem dos anjos. Certamente deve ter provocado uma confusão enorme dentro do seu coração e se depara com um homem, talvez o jardineiro, e ela lhe pergunta onde está o cadáver daquele que ela amava, daquele que ela ama. Lá naquele jardim da morte, ela pergunta àquele jardineiro onde estaria o corpo do morto. Mas o encontro verdadeiro começa justamente com esse jardineiro, que agora estava trazendo vida àquele lugar de morte. O Senhor do novo horto, o horto da vida, ele toma a palavra e chama a mulher pelo nome, do jeito que só ele sabia chamar. Ele disse Maria, mas de que jeito ele deve ter chamado? Do jeito que só ela conhecia, no tom que só ela conhecia. Sabe quando seu amigo te chama pelo nome ou te chama por um apelido, de um jeito que só ele te chama? Certamente foi assim que Jesus falou com ela. Ela virou e disse em hebraico, Mestre, Rabuni. Então Jesus diz, não me toque, não me abrace, porque ainda não subi ao Pai. Então vai dizer aos meus irmãos que eu estou subindo para junto do meu Pai, que é Pai de vocês, do meu Deus, que é o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e me disse estas coisas. Está lá em João, capítulo 20, versículo 16 ao 20. Maria buscava o amigo na morte, ou seja, no final de um caminho que havia começado no jardim do paraíso. Não restava a árvore da vida, só tinha um tronco seco de morte. Ela buscava ali o amor de um morto. Mas Jesus lhe respondeu oferecendo a vida e o amor daquele que está vivo, chamando Maria pelo nome. Dessa forma, um gesto de conversão pessoal, culminou a experiência da Páscoa.
Só quem escuta Jesus, quando ele chama de um modo pessoal, sabe de verdade que existe vida, que há ressurreição. A ressurreição é, no fundo, um encontro pessoal de amor, descoberta de Jesus, que se elevou da morte e nos diz, chamando cada um de maneira bem íntima pelo nosso próprio nome, dizendo: vive, eu estou com você, seja você mesmo. Minha gente, isso é a força da ressurreição. O encontro com Jesus, encontro para a vida. E isso significa que a gente não está condenado a seguir amando um morto, buscando no jardim o nosso cadáver, como Maria havia buscado. O verdadeiro amor suscita vida, porque, como já dissemos no episódio passado, não pode ficar na morte o amor. Transformando o jardim do cadáver em horto de graça que dura para sempre, o amor de Jesus ressuscitado suscita a vida. Não se trata de negar que Jesus morreu, mas ao contrário, de converter o cadáver em princípio da vida. Vocês estão entendendo a profundidade de dizer que Jesus ressuscitou? Não se trata de ocultar um morto, de negar que o morto aconteceu, para que os que matam continuem triunfando, mas de viver a partir daquele que morreu de amor, para vencer no amor os assassinos da história. Assim a gente vai seguindo, lendo o texto. Maria se agarra aos pés de Jesus, em encontro afetuoso, onde se junta doação, confiança e amor profundo. Quando ela se lança aos pés de Jesus, quando ela toca Jesus, quando ela acaricia seus pés. Capaz de ela ter permanecido assim para sempre se dependesse dela. Numa atitude de união profunda, de doação de coração com aquele amado da sua alma. Ela não procurava nada, já não precisava de mais nada. Ela já tinha tudo o que ela queria. Seu amigo vivo. Então, minha gente, a Páscoa é um encontro permanente de união com quem a gente ama, com o amado de nossa vida. E pelo amor de Deus, não vamos interpretar a Páscoa como negação da morte, viu? Porque aí vai ser um escapismo, a gente vai fingir que a morte não existe. Não é disso. A Páscoa se trata da gente justamente pegar a morte como ponto de partida, como ponto principal da nossa mensagem. Está vivo aquele que morreu, aquele que passou a morte, mas venceu a morte. Quando Jesus pede para que Maria vá anunciar aos discípulos, Jesus ressuscitado torna Maria missionária da sua Páscoa e da graça de Deus diante dos homens. Experiência com Cristo ressuscitado levou Maria a anunciar. A passagem de João, diferente de alguns outros evangelhos, mostra uma nova experiência pascal. Maria de Magdala é portadora de uma forma de missão diferente. Ela precisa procurar os discípulos para transmitir a eles a mensagem ou o mistério mais profundo de Jesus. Subo para junto do meu Pai e Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês. Maria, a partir disso, é a primeira teóloga da Páscoa. Ela descobriu na vida dela o caminho de Jesus. Ela sabe que ele triunfou e sobe ao Pai. E assim ela tem que dizer para os discípulos. A partir dessa visão, a gente já compreende melhor aquela frase de Jesus: não me toque. Ela é um sinal vivente da ausência presente de Jesus. Por isso ela pode dizer que ele vive, que ele ressuscitou e que subiu ao mistério de Deus Pai. Era importante que ela não chegasse com Jesus segurando na mão dela, dizendo: aqui ele está vivo. A prova maior da ressurreição de Jesus foi o fato dos cristãos terem acreditado na sua ressurreição e de terem visto ele subir ao Pai, como Maria Madalena foi a primeira a dizer isso. Entre Jesus, que em um sentido deixou Maria, e os discípulos a quem ela deve procurar evangelizar, em chave da Páscoa, Maria se encontra. Ela procurava um cadáver no horto e Jesus lhe ofereceu uma missão e caminho apaixonante de vida. Anunciar que aquele que morreu está vivo. Agora a gente vai compreender que a Páscoa é a ascensão final de Jesus, que percorreu o caminho sobre o mundo e vai chegar no seu ápice no seio de Deus Pai. Mas ao mesmo tempo, o ápice do seu caminho de subida e de plenitude recriadora, Jesus abre um caminho de seguimento para os discípulos, partindo da mensagem de quem? De Maria Madalena. Ela foi a primeira, tocou Jesus por um momento sobre esse mundo,
Como, em algum sentido, todos os crentes podem tocar Jesus ou descobrir Jesus. Mas depois, Maria e os discípulos devem saber que Jesus já subiu ao Pai. Não se encontra à nossa mão, de maneira externa, sobre o mundo. Por isso, não podem lhe segurar para sempre, não podem deter Jesus na história presente. Aqui a gente vai entender que Maria Madalena descobriu que a Páscoa é uma experiência de ascensão ao mais alto da missão que liberta. É como uma luz, um toque de presença que nos faz capazes da gente entender, buscar, caminhar, depois andar sobre o mundo. Só pode experimentar Jesus quem assumiu um gesto de subida ao descobrir que não podemos tocar Jesus do jeito antigo para sempre. Foi uma experiência breve, um consolo de amor sobre o horto, mas em seguida a própria Madalena, que antes parecia doida, precisava se tornar missionária, dando testemunho daquele que foi visto e sentido, se fazendo iniciadora do mistério para os próprios apóstolos. Essa é a força da ressurreição. A Páscoa de Jesus responde a algumas das nossas perguntas, abrindo a gente ao mistério mais alto do Pai. O triunfo de Jesus se expressou sobre o horto como um encontro de amor com Maria e vem abrir-se depois no caminho da ascensão ao Pai. É por isso que, unidos a Maria Madalena, no centro da igreja, a gente deve iniciar um caminho de ascensão salvadora que nos conduz de verdade até o mistério de Deus. Maria é a primeira daqueles que fizeram essa experiência pascal. E nós, pela força da ressurreição de Jesus, também podemos viver essa experiência. Então eu convido você a, nessa semana, olhar a ressurreição de Jesus numa perspectiva de ressurreição de todos nós. A começar por Madalena, essa mulher que antes era tida como louca, que antes era tida como uma mulher pervertida, como alguém adoecida, como alguém que sofrera por ser pecadora. Agora ela ressuscita para uma vida de esperança eterna. Ela viu como o amor venceu a morte. Ela é testemunha disso. Que tal a gente viver assim também? A força da ressurreição foi o que fez diversas pessoas, a começar por Madalena e de outras mulheres que foram ver Jesus, anunciá-lo diante de um mundo que havia matado ele. Vejam que situação complicada e ao mesmo tempo linda dos discípulos. Dava medo porque o Estado matou o líder do grupo, mas ao mesmo tempo dava alegria e esperança, porque mesmo a maior força daquele mundo tendo matado Jesus, ele ficou vivo. Ele voltou e agora vive para sempre, venceu o inimigo da violência, da morte e do silenciamento. Que experiência forte, que experiência nobre daqueles discípulos. E a gente hoje, que é seguidor de Jesus, é convidado a viver também assim. O mundo está cheio de morte. O mundo cheira a morte. Mas a gente, levando os perfumes até esse lugar de morte, podemos ser aqueles que exalam o perfume da ressurreição. Podemos ser aqueles, como Madalena, a anunciar Jesus, a anunciar a sua vida diante de um mundo que morre, diante de um mundo que mata. Vamos nós dizer, olha, as mensagens dele não morreram, porque ele está vivo. As ações dele não morreram, porque ele vive para sempre. Sejamos nós os anunciadores da ressurreição de Jesus e que, olhando para a força da ressurreição de Cristo, que 2000 anos depois chega a nós, continuemos anunciando a vitória do amor sobre a morte. E aí, está motivado, está motivada a viver a Páscoa assim, acreditando que o amor vence a morte? Então lhe peço que faça essa experiência maravilhosa de amar mais a partir de hoje, a partir da linda experiência de Jesus com seu povo, com Madalena. Então, viva bem essa semana da oitava da Páscoa e que você tenha uma semana muito maravilhosa e te deixo já aqui o convite a se encontrar conosco semana que vem, tá bem? Então, pela força da ressurreição, viva a alegria do amor na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Até semana que vem, nos encontramos, hein? Vamos juntos? Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.